E aí, pessoal, beleza? Fala, Marcos, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Cara, janelinha de atendimento, dia produtivo, aproveitando, né? Aquilo que eu sempre falo, mano. Momentos bons, aproveita, produz tudo que tem, velho. Faz tudo que precisa. Porque, velho, se vir no ciclo, velho, aquele momento, o bagulho mesmo, um enxame difícil, que é difícil de fazer os bagulhos. Ou tu resiste, mano, ou tu coloca uma ação criativa, porque, velho, a vida é cíclica. Então, mano, tô aproveitando a minha energia que o bagulho tá força vital. E eu constantemente sou surpreendido e não acredito, velho, não acredito no mistério da vida. É um bagulho muito louco, velho. Eu vou explicar, tá? Eu vou explicar, mas antes eu vou te convidar para se inscrever no canal, caso não tenha inscrito ainda. Te convidar para ser membro, caso você não seja. Se você quiser comprar os meus livros, são 5 livros publicados, coloca a Fábio Marcondes Livros no Google, que aparece nas grandes livrarias. E o meu primeiro livro, 30 anos fudeu, eu narrei, se transformou no audiolivro, você encontra na tocalivros.com. Pois então, eu trago tudo para consciência, para razão, né? Aspectos comprobatórios, científicos, é a minha base. Mas eu nunca descarto a subjetividade de qualidades energéticas, espirituais, cósmicas, quânticas, de todas as formas possíveis. E existe um puta de um mistério, mano, muito enigmático, em você fazer coisas realmente substanciais, fundamentadas numa força maior, que muitas vezes ela se traduz em amor, tá? Obviamente eu não vou dizer o que é, porque sigiloso, privado, particular, né, um aspecto de um atendimento, e vou trazer aqui algumas relações para tentar trazer, né, o que eu tô sentindo, mano, cara, muita gratidão, mesmo que essa palavra esteja super banalizada, mano, é uma palavra muito forte, né? Eu vou falar de mim novamente, e aos que se identificam, traduzem para suas verdades, criam assim seus próprios caminhos, lembrando que eu sou uma pessoa falha, cheia de erro, não sou dono de nenhuma verdade, possa aplicar, né, nas suas questões. Eu tive uma complicação muito sensível, que inclusive já está explícita no meu primeiro livro, e eu não vou dizer aqui, que foi realmente um inferno na minha vida. E nada é ligado ao álcool e à droga, né, de forma primária. Secundariamente tinham os efeitos de uso em álcool e drogas pela dificuldade de lidar com aquela situação. E era algo muito complexo, né, e estava dentro de realidades terrenas, né. Realidade terrena, quando eu quero dizer, são as questões do que temos, né, em determinados locais, as diretrizes, né, que são religiosas, políticas, legislativa, jurídica, direitos, deveres, enfim, todas essas questões que nos formam, né, como somos, a princípio. Então ali eu vivi muitas dificuldades. Nesse período que eu estou me referindo, eu tinha o uso de álcool e drogas, então é aquilo inclusive que eu tenho trazido com os novos vídeos, onde eu estou meio que desconstruindo as minhas relações de tempo, enxergando tudo como um espaço único da minha existência, né? Os determinantes de tempos, eles são importantes para que haja uma forma mais ilustrada de entender transformações, passagens, dificuldades, mas, cara, tudo faz parte de uma mesma régua, de um mesmo espaço da minha existência, né? Isso está sendo muito importante para mim. Então, naquele momento, eu tinha a fuga daquele desprazer,
em álcool e droga, né? Junto todas as outras complexidades que envolve, que já estão aí compartilhadas em vídeo, mídias, livros, artes e etc. E eu sempre fiz paralelamente, independente de estar usando álcool e droga excessiva e compulsivamente, de forma abusiva, diária, contínua, vários trabalhos, mano, de qualidade terapêutica, iniciáticos, espirituais. Então eu sempre trabalhei também um nível de compensação, né? Nesse dualismo de forças negativas e positivas. Por fim, essa história ela se resolveu de uma forma muito boa, mas ela foi resolvida, cara, dentro de um mistério enigmático de uma arquitetura da vida, cósmica, celestial, divina, né? Mesmo que por meios terrenos. E beleza, só tô falando isso para poder conectar os assuntos aí, espero que também não seja tão longo. E ao longo da minha vida, pós início, né, sem o uso de álcool e drogas, pra gente deixar aí um marco, dentro de todas as dificuldades que já estão compartilhadas e que hoje inclusive estão passando aí por novas transformações e transições com novas concepções e etc, que estão sendo muito positivas para que eu viva melhor, sem que haja dano pessoal, dano externo, mesmo nos aspectos migratórios, experimentações e etc, eu estou vivendo de uma forma muito melhor, né? Só que desde sempre, né, eu compartilho aqui e com certeza, infelizmente, eu voltarei aqui triste, ou desesperado, ou colérico, né? Eu já entendi que é uma batida comum, mas eu espero que tudo isso melhore. E junto ao meu trabalho escrevendo meu 8º livro, essas coisas elas estão começando a ficar mais bem encaixadas, né? Eu vivo um aspecto de muita angústia, de muito sofrimento, de muita dor, uma não compreensão, né? Porque assim, eu vou dizer agora, por mais filosófico que seja e subjetivo, cara, conforme você começa a estudar a vida, estudar a si e ver as coisas de uma forma mais ampla, cara, sem brincadeira, dentro dos parâmetros terrenos, né, nós estamos em vias cataclísmicas, nós estamos a caminho apocalíptico, nós estamos realmente num declive de destruição, né? Começando pelos recursos naturais, os níveis bélicos, né, que não deixaram de existir nunca, as doenças, né? Inclusive doenças mentais agora. Então, cara, realmente, por mais que estejamos aí num progresso, né, evolutivo e etc, tecnológico, industrial, enfim, de todas as sortes e azares, se a gente olhar um pouquinho com mais sensibilidade, intuição, a gente vai ver que o bagulho tá louco. Então eu vivo todas essas dificuldades e tento me adaptar. As minhas inabilidades, quando aqui compartilhadas e vividas, né, dentro mesmo que de uma puta rigidez que eu tenho comigo, são muitas vezes em tentar me adaptar ao mundo caótico. Porque é caótico, velho, os nossos modus operantes eles são caóticos, né? Só que aí entram talvez entendimentos de uma arquitetura maior. E tudo isso eu estou dizendo pelo seguinte: eu me questiono, né? Eu me questiono o tempo inteiro, mano. Se esse é o meu trabalho, se escrever é meu trabalho, se ser artista plástico é meu trabalho, se terapia é meu trabalho, se sei lá o que é o meu trabalho, né? É um compilado disso tudo, velho. Tem naturezas diferentes, eu posso estar de formas diferentes, mas faz parte tudo de uma mesma natureza, é um ofício aglutinado. E sempre, cara, que eu tenho alguns momentos, né, seja conversando com algumas pessoas, pessoas que vêm a mim, né, seja conversando no aspecto social, mas principalmente no trabalho terapêutico, né, principalmente com todas as características das minhas transições que eu tenho apresentado, com os meus estudos, aprimoramentos, formações, novas concepções, etc.,
eu vejo que no fundo, cara, o meu trabalho ele é realmente muito sério, né? É difícil ficar me afirmando dessa forma, porque eu continuo sendo falho, com erros, não sou dono de nenhuma verdade, constantemente eu estou vivendo isso e isso tem ficado cada vez mais certo, né? Mas isso me aproxima pelo menos em fazer correções, reparações, né? E trazer melhorias. Mas quando eu entro numa via de um trabalho, né? Essa pessoa está comigo quase 1 ano e meio, e detalhe, percebam que eu não estou nem falando de álcool e droga, né? Quando entramos em situações extremamente complexas dentro de todos os fenômenos reais da existência, desses mesmos que eu mencionei, entre diversos outros. E juntos, né, com a minha atenção, com os meus conhecimentos, os meus estudos, com as minhas invocações, né, eu diria provocativas inclusive, mas em alguns momentos apenas trazendo formas de enxergar talvez algumas outras coisas, como eu faço a mim mesmo em diversas outras vias de trabalho ao aspecto do pensamento, sentimento, comportamento e as subjetividades. E chegamos a alguns encontros, né, resultantes inclusive, às vezes não resultantes aos aspectos terrenos, mas de uma compreensão de uma arquitetura muito maior, né? Mesmo estando numa qualidade subjetiva, ela tem um fator contribuinte terapêutico para melhores comportamentos dos aspectos terrenos. Eu fico muito feliz, né? E quando eu falo, cara, tudo que vivemos é recíproco, é verdade, porque às vezes nos encontramos com situações que ou eu estou vivendo, ou eu já vivi, ou eu posso viver, né? E todas elas ficam dentro da minha mesa de operação, dos meus plugins e dos meus desplugins, né? Aquela trama complexa, finita e infindável, e eu vou associando conforme alguma necessidade, né? Compartilhando com os meus trabalhos nessas jornadas de entendimento pessoal, né? E compartilhamento, inclusive, a minha região atuante externa, não sei. Mas aí entra em um ponto muito peculiar, que é o que me trouxe aqui para falar com vocês, né? E eu já vou encerrar para não ser tão longo, porque eu percebi que eu fiquei aqui muito filosófico e muito subjetivo, mas eu quero pelo menos deixar enaltecido a importância em sempre se permitir e tentar viver as coisas mais difíceis, que muitas vezes elas vão contra os nossos mecanismos de defesa, seja com raiva, criações de narrativas que nos façam lidar com uma situação muito difícil, ou quando entramos naquele estado bem profundo de tristeza, melancolia, tristeza, depressão, tristeza ficou de novo, que é a tristeza que não acaba mais. E aí a gente consegue emergir, né, e reagir. E às vezes, né, eu fiz alguns vídeos aí anteriores e tem um que é domínio mental versus conforto sentimental, onde eu descobri que de fato o meu trabalho aqui ele é muito em cima de um domínio mental, não absoluto, né, mas em determinadas situações, para que haja então um encontro ao conforto sentimental. Na verdade, acabei de perceber que é uma coisa que eu já falo há muito tempo, né, é que eu acabei dando uma atualizada nele. Conforme você vai executando uma série de coisas, onde você tem que ir contra a sua vontade, aos seus instintos, às suas pulsões, aos seus impulsos, precisa lidar, né, com o aspecto do vício em álcool e droga, ou qualquer vício determinante, ou as suas migrações, né, trabalhar o aspecto de ônus e bônus, sacrifício e benefício. Muitas vezes na vida, em diversas situações, em diversas áreas, a gente pode se sentir acuado, né? Ao invés de responder com raiva, fazer com raiva, contra-atacar, ou anular a vida, né? Usando, fugindo, deprimido, tirando a vida propriamente dito, você vai lutando onde não parece ter saída, cara. Não parece ter saída na realidade terrena, né? Dentro de tudo isso que eu disse. Entre todas as questões práticas, velho. Eu até fiz uma relação em algum vídeo, não lembro qual, eu trouxe a ideia de Maslow
onde tem, né, a pirâmide de necessidades básicas até perfumarias, aspas, e com certeza, muitas vezes as dificuldades são nas questões essenciais, né, de sobrevivência. E isso em algum momento vai conferir em você não conseguir ter, né? Você precisa continuar fazendo até para que tenha acesso a algumas coisas essenciais, necessidades básicas, né? Alimentação, estrutura, enfim, para que você alcance prazeres, sonhos, fantasias, né? Compartilhamento do mesmo, muitas vezes, quando não ainda algo que a Terra, o homem, a ciência não explica, né? E eu vou usar o nome amor para poder aí unificar todas as subjetividades, que é quando você começa a vibrar nisso. Você vai fazendo, você sabe que tem que fazer, né? Mais ou menos como parar de usar droga. Cara, tá ruim, tá difícil, mas cara, você já viu que não dá, já tentou várias coisas, não foi, aí você vai tentando várias outras coisas, até que no momento você consegue ficar sem. E aí desse momento em diante você vai decidir a sua vida, né? Se você vai continuar usando, se você não vai usar, se você vai voltar a usar, se você vai substituir, se você vai trocar, se você vai reduzir. Você pelo menos consegue sair daquele caldeirão do inferno onde você destruiu já tudo, tá fudido, né? E aí você vai encontrar uma outra forma de viver. Só que dentro disso tudo, dentro dessas jornadas homéricas, né? De muita dor, sofrimento, prejuízo, cara, até desesperança em algum momento, você continua fazendo algo onde tem um propósito maior, que é o amor. E a vida, ela responde. E ela, às vezes, responde quando você menos espera, né? E por isso você vai se preparando. Inclusive, foi isso que a gente conversou, né? É muito gostoso quando a gente tem uma troca, porque eu coloquei a palavra, porra, você tá pronto, né, para poder lidar com essa situação. Ele disse, cara, não me sinto pronto, me sinto preparado. Eu falei, puta, verdade, mano, gostei. Você tem razão, né? Nós nos preparamos para lidar com situações que nós não temos ideia quando vai acontecer, se vai acontecer, como vai acontecer, né? Mas estando preparado, que é um trabalho, né, de autoconhecimento, ressignificações, reciclagens, reformulações de uma série de coisas, faz com que tenhamos, então, uma condição em estar preparado para lidar com determinada situação, né? E o grande ponto é esse, mesmo que eu tenha aí transitado de uma forma muito romantizada, dramatizando diversas áreas, o ponto central é, cara, quando nos esforçamos, mesmo que em vias terrenas, né, paralelamente outras subjetivas, e nos conectamos com algo de fator maior, né, se é que dá para dizer isso, mas de uma qualidade de bem, de amor, né, em cima de verdades, mesmo que não pareça, cara, em algum momento a gente consegue desfrutar disso, sabe? E alcançar isso não quer dizer novamente que acabou, concluiu, conseguiu. Não, as coisas continuam a partir disso. Você vai novamente ressignificando uma série de coisas. Então é muito curioso, cara. É muito curioso, é muito interessante. Isso aumenta a chama de esperança, né? Faz com que você ganhe entusiasmo, motivação, fortifica um pouco para os momentos difíceis, né? E você assim consegue também compartilhar os momentos bons. Eu acho que no final das contas é isso. Eu quis compartilhar, acho que tá bom. Então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, sugestão, fica à vontade. Valeu?